Bom, bem-vindos então a mais uma aula do mini curso de Git e GitHub do PetCC. E nessa aula a gente vai continuar falando então do gerenciamento de repositórios remotos, tá? Pelo terminal. Como eu já falei na última aula, né, a gente vai falar de pull e do push. Como eu já dei um gostinho, né, do push na última aula, agora a gente vai ver com mais detalhes aí como é que ele funciona e a gente vai falar do pull, tá? Bom, o push, ele basicamente ele vai enviar as atualizações que eu tenho no local, né, no meu repositório local, para o meu repositório remoto, tá? E o pull ele vai fazer o contrário, ele vai trazer do GitHub para o meu repositório local, tá? Então é basicamente isso. E vamos então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Usando o repositório que eu criei na última aula, que era o Git Aula 2 aqui, tá? Eu criei um repositório vazio aqui, na verdade não criei ainda. E eu vou então setar, né? Vou fazer um link aqui entre esse repositório local aqui da minha máquina com esse aqui, tá? Eu não fiz git clone aqui porque eu não quero enviar esses arquivos agora, né? Eu quero fazer um pull com vocês. Então aqui eu vou copiar o link desse cara, eu vou vir aqui no meu repositório local e vou dizer git remote add origin, já estava aqui. Então assim eu adicionei, né? Eu fiz um link entre os dois repositórios agora. Se eu rodar aqui o git remote -v, ele vai mostrar que realmente a origem, né, o origin aqui do meu repositório local é o repositório lá do meu GitHub, o Git Aula 2, tá certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer essas mudanças para cá, né? Eu quero trazer as mudanças que eu tenho lá no meu repositório remoto, que é esse aqui, né? Que eu tô vendo aqui, tem um arquivo A e tem um arquivo B. E eu quero trazer essas mudanças aqui pro meu repositório local, tá? Então eles vão aparecer aqui no VS Code, tá? Como é que eu faço isso? Git pull, né? Só que para eu rodar um git pull eu tenho que especificar que eu quero trazer da origem e do branch, né, da ramificação da linha do tempo main, que é o que está aqui, né, esse main aqui, tá? Já vou mostrar, dá para simplificar esse processo aqui, tá? Mas por enquanto a gente vai ter que rodar assim. Então eu vou dar um enter e ele vai acessar então lá o meu repositório do GitHub e vai trazer essas mudanças para cá, tá certo? Então aqui ele trouxe o arquivo A e o arquivo B. Bom, então é isso que o git pull faz, tá certo? Se eu tivesse outra mudança lá, se por exemplo viesse aqui e adicionasse outro arquivo, e se eu voltasse aqui e rodasse o git pull de novo, esse comando que eu fiz agora, ele ia trazer o arquivo aqui para o meu repositório local também, tá certo? Bom, então o que acontece? Vamos rodar um git log aqui. Então ele trouxe das mudanças, né? Ele trouxe todo o repositório para cá. Só que tem um problema, né? O nome do meu branch local aqui, da minha linha do tempo local, é master. Enquanto o nome do meu branch lá no GitHub é main. Isso a princípio não é um problema agora, mas se eu fizer mudanças aqui, por exemplo, vamos adicionar um arquivo c.txt, por exemplo. E vamos, sei lá, adicionar mudanças no arquivo A aqui. Bom dia, sei lá. Vamos então adicionar essas mudanças. Adicionado, vamos fazer assim, arquivo C mais conteúdo em A, tá? Então se eu fizer um git log agora, o origin main ficou para trás, tá? E enquanto o meu master ele subiu um aqui, né? Porque eu fiz mais um commit. Eu quero atualizar o origin, então eu quero enviar essas mudanças aqui para o meu GitHub. Porque como a gente viu, esse comando é o git push, né? Então façam assim, git push origin main. Só que isso tem um problema, tá? Se eu rodar isso aqui, ele vai reclamar. Porque o nome desse cara não é main, é master, tá? E se eu rodar origin master, ele vai criar um novo branch lá no GitHub, tá? Então, não é isso que eu quero. Eu quero que esses dois caras sejam o mesmo branch. Então, para isso, eu vou rodar o comando git branch -m main, tá? Isso vai mudar o nome do meu branch de master para main, tá? Isso é um comando muito útil, tá? E, bom,
A gente não falou dele com tantos detalhes assim, apesar de eu acho que eu já ter falado dele, porque branch é um assunto mais avançado mesmo, tá? Então agora eu consigo rodar um git push origin main sem muitos problemas, tá? E ele vai enviar essas mudanças lá pro meu GitHub, tá? Aqui o VS Code não tinha atualizado, né? Mas eu adicionei o arquivo C. Adicionei, né? Git status. Sim, tá. Então ele rodou o push. Se eu vier aqui no meu GitHub e atualizar o meu repositório, tá aqui o arquivo C. E se eu abrir o arquivo A aqui, tá aqui o conteúdo, né? Bom dia. Que eu tinha adicionado, tá certo? Claro que é meio chato eu ter que ficar adicionando git, push, origin, main, tá? Eu posso automatizar isso aqui, digamos assim, né? Vamos criar então o arquivo d.txt para mostrar isso, tá? Vamos, sei lá, fazer uma alteração aqui. Tanto faz. Vamos adicionar essas mudanças. Arquivo D e conteúdo em B. Tá? Se eu rodar git push -u origin main, eu tô dizendo que esse aqui é um caminho padrão, tá? Então, se eu rodar isso aqui uma vez com o -u, o Git vai memorizar que origin main é o meu... aqui ele está dizendo, né? O meu branch main ele foi setado, né? Como meio que equivalente a esse origin main, né? A minha origem. Então agora, bom, isso aqui funcionou, tá? Se eu vier aqui no meu GitHub, vai ter o arquivo D. E se eu fizer outra mudança aqui agora, vamos mudar o arquivo do bom dia, boa noite, por exemplo. Se eu fizer isso aqui agora, e se eu der add e commit, conteúdo, arquivo A. Agora eu posso simplesmente rodar git push, tá? Sem mais preocupações, porque eu disse que origin main é um caminho padrão, então se eu só rodar git push, ele vai entender do que eu tô falando, tá? Por que ele tá demorando pra atualizar? Bora, filho. Aí, foi. Acho que a minha internet deu uma pocada, mas foi. Né? O arquivo D que eu tinha criado apareceu lá. Não sei por que o VS Code tá dizendo que esse cara tá untracked, mas, bom. Então, é isso, né? E se eu fizer uma mudança aqui, vamos criar um novo arquivo ou mudar o conteúdo? Vamos mudar um conteúdo. Vamos mudar o conteúdo do B aqui, por exemplo. Eu posso mudar o conteúdo pelo GitHub também, tá? Então tá aqui o conteúdo do arquivo B. Eu posso vir aqui em editar, tá? Que ele vai permitir que eu altere o conteúdo aqui pela interface do navegador mesmo, tá? Vamos adicionar uma linha CDB. Só pra... Vou clicar aqui em Commit Changes e eu posso colocar um comentário, vou deixar esse aqui mesmo. E ele deve salvar, então, agora no meu repositório aqui no GitHub, tá? Vamos ver aqui. Opa, eu saí do repositório, na verdade. Tá aí. Então, se eu vier aqui e se eu rodar um git pull, ele trouxe as mudanças do arquivo B para cá, tá certo? Então é isso que o pull e o push faz, né? E depois que eu rodar um push com -u, eu não preciso mais ficar dizendo, né, que eu quero origin main nas coisas, né? E o Git vai entender isso por conta própria. Tá? Então, essa era a aula de hoje, né? Eu tenho que citar também uma coisa. Por exemplo, se eu fizer uma alteração no arquivo A aqui pelo navegador e ao mesmo tempo eu fizer uma alteração no arquivo A aqui no meu repositório local, isso vai gerar um conflito, tá?
E resolução de conflitos é um assunto um pouquinho mais avançado que a gente vai falar em aulas futuras, né? Não vou dizer que é tão comum assim, mas quando a gente tem bastante pessoas, às vezes, trabalhando no mesmo repositório, isso pode acontecer. E o Git, ele tá preparado para tratar esse caso, tá? Então, duas mudanças simultâneas no mesmo arquivo, ele vai gerar um conflito e o Git vai nos auxiliar a resolver esse tipo de conflito, tá? Então, essa aula era isso, tá? A gente falou do pull e do push. E aqui tem um esqueminha que eu falei que eu ia mostrar, de basicamente o que a gente viu até agora, né? Então, eu tenho a área de trabalho, ou o meu diretório, né? As coisas que eu estou mudando. Se eu der um add, eu adiciono eles na área de preparação. Se eu der um commit, eu oficializo, né, a área de preparação como um novo commit no meu repositório. Se eu der um push, eu envio tudo para o repositório remoto. E se eu der um pull, eu trago de volta para o meu repositório local, tá certo? Então essa era a aula de hoje e até a próxima, então.